Está no ar mais uma edição do Esportes AVS especial sobre Copa do Mundo já nas oitavas de final. Mais uma vez o Esportes AVS começando e a gente recebe aqui o jornalista Guilherme Alt, oitavas de final. Algumas seleções já ficaram pelo caminho, entre elas a Alemanha, talvez a grande surpresa e decepção desse Mundial até o momento. E o Brasil vai ter o México pela frente nas oitavas de final. Guilherme, bem-vindo mais uma vez. Vou te fazer uma pergunta diferente para a gente começar o programa de hoje. Você preferia ter ficado em segundo no grupo pelo chaveamento que se desenhou depois dessa primeira fase? Não há dúvida de que a chave que o Brasil pegou para o caminho até a final é o pior possível, né, em termos de seleções para a gente enfrentar. Ter ficado em segundo seria melhor para pegar uma seleção menos tradicional, vamos dizer assim. Só que é aquele clichê que se faz valer em Copa do Mundo. Não tem mais bobo no futebol. E cara, se a gente quiser ser campeão, a gente tem que pegar o que vier pela frente, né? E ganhar o que vier pela frente. É verdade, ficaram 10 Copas do Mundo de um lado, 2 do outro, mas como você disse, tudo muito nivelado. Até escrevi sobre isso nessa semana em A Voz da Serra, sobre a perda da identidade, sobre o nivelamento que é consequência de um processo histórico. Aquelas gerações acima da média, jogadores que realmente faziam diferença, são cada vez mais raros. Todo mundo aprendeu a jogar futebol e quem preservar um pouco da sua identidade, eu acho que pode ir longe. A Alemanha perdeu, aquele time eficiente, aquele time que tinha uma marcação forte, que era organizado taticamente. Esse time não se apresentou, pelo menos na Rússia. E o Brasil me deu uma ponta de esperança no jogo contra a Sérvia, quando foi um time taticamente bem arrumado, como tem sido, e esse é o tipo de nivelamento que a gente observa, todo mundo tem isso, mas com lampejos de bom futebol. O passe do Coutinho, a infiltração do Paulinho, o Neymar buscando o jogo. Eu acho que um pouco dessa alegria do futebol brasileiro pode nos levar, de repente, até mesmo ao hexacampeonato, né? A gente vê uma Argentina com dificuldade em ter aquele espírito, aquela vibração argentina. São times que não preservam características históricas. É dessa forma que eu enxergo. O que você pensa? Então, o Brasil, historicamente, né, quando chega na última partida da primeira fase, sempre faz uma partida mais relaxada e sempre joga melhor. Foi assim nas últimas Copas e não foi diferente dessa vez. Eu achei que a seleção foi muito eficiente. Quando precisou fazer o gol, fez o gol na hora certa. E o segundo gol, principalmente porque a Sérvia vinha fazendo uma pressão absurda, a gente aguentou essa pressão, jogamos bem e finalizamos na hora certa, o que construiu uma tranquilidade para o Brasil jogar melhor. Gostei muito da postura do Neymar, muito diferente dos 2 primeiros jogos, e é assim que a seleção tem que jogar, com muita atenção. Em relação às outras seleções, principalmente a Argentina, eu acho que o fator camisa nunca pesou tanto numa Copa do Mundo como essa. Sem dúvida. E o fator camisa fez a Argentina passar de fase. Não tem um grupo, parece que é um bando em campo, eles estão muito desarrumados ali. O que fez a diferença foi a parte da camisa e principalmente o Messi. Você não pode ignorar um dos melhores do mundo. Para mim, ele e Cristiano Ronaldo no mesmo nível. Os 2 melhores do mundo. Verdade, um patamar acima dos demais também, concordo. Agora, você citou o Neymar. É um jogador que tem sido questionado, logicamente, porque muito dele se espera. Mas se a gente pegar em números, ele é líder em 5 quesitos. Posse de bola, finalizações certas, em dribles e faltas sofridas. É um jogador que, mesmo não sendo decisivo, ainda faz diferença, né? Exatamente. E o foco é sempre nele. Né? Quando você está com dificuldade de domínio ou falta de criatividade, você dá justamente num cara que você tenha confiança de que pode tirar ali um coelho da cartola. Então, as faltas recebidas justamente pela bola ir muito com ele tem mais posse de bola porque ele prende muito para poder pensar a jogada. As finalizações, justamente por essa questão da posse de bola, dele carregar e tentar finalizar, entendeu? Isso realmente faz com que ele seja o principal jogador. E por ele ser o principal jogador, ele tem que pensar coletivamente. Não é porque ele é o principal jogador que ele tem que ser só ele o diferencial. Existem outros como o Felipe Coutinho, que para mim até agora é o melhor jogador da seleção brasileira nessa Copa. Sem dúvida alguma. E quando saiu o primeiro gol brasileiro, eu lembrei do nosso programa anterior em que a gente comentou que o Paulinho não deveria ser um centroavante, e sim um jogador que faz a infiltração, que aparece como elemento surpresa e dá essa opção da bola longa para o Felipe Coutinho, que volta para buscar o jogo e faz muito bem esse passe. A gente tem o México pela frente. O jogo agora segunda-feira, 11 da manhã.
mais uma vez a rotina da cidade alterada, bancos vão abrir de 8h30 até 10h30 da manhã, depois retomam o atendimento à tarde, a gente vai ter ponto facultativo na Prefeitura de Nova Friburgo, escolas municipais, o comércio só abre a partir das 2h, vai ter telão de novo na Praça do Suspiro, enfim, expectativa muito grande. Mas a seleção mexicana, historicamente, é uma pedrinha no nosso sapato, né? É a pior seleção para a gente enfrentar dessas possibilidades, né, que se abriram. Alemanha, Suécia, Coreia a gente nunca cogitou a possibilidade, embora fosse uma surpresa se passasse. Mas entre Alemanha, Suécia e México, historicamente o México sempre foi a nossa pedra no sapato. Seja em Olimpíadas, quando a gente perdeu em 2012 na final, em Copa das Confederações a gente inclusive já perdeu na final da Copa das Confederações uma Copa para o México. Copa América a gente também já perdeu algumas partidas para eles. E Copa do Mundo, a gente nunca se deu tão bem assim. Não perdemos, mas também não ganhamos, como foi o 0-0 da última Copa de 2014. Então é uma seleção que gosta de jogar contra o Brasil. Não sente a pressão e não sente medo, vai pra cima. É verdade, eles parecem que ficam muita vontade contra a seleção brasileira, né? Agora, falando especificamente do lado em que o Brasil caiu nessas oitavas de final, a gente pode ter talvez um caminho mais difícil até a grande decisão do que a própria final. Isso, logicamente, em tese, né? Porque você tem Uruguai, tem Portugal, tem França, Argentina, tem o próprio México, Bélgica. Não acredito no Japão, mas existe sempre essa possibilidade de surpresa, ainda mais nesse Mundial. Exatamente. Em que as coisas estão muito niveladas. Você também vê dessa maneira? O caminho até a final pode ser mais difícil do que a própria decisão? Exatamente. Eu acho que esse caminho pode ser, inclusive, muito misterioso. Porque a gente vai passar por provas perigosíssimas. E se chegar na final, a questão justamente de já ter passado pelo pior pode fazer tanta diferença para bem quanto para mal. Então a gente tem que ter o pé no chão. Realmente, o lado do chaveamento do Brasil é o pior possível, porque tem 10 títulos mundiais do nosso lado, enquanto do outro lado somente os campeões mundiais Espanha e Inglaterra, que se chegarem à final também não vai ser uma surpresa. São boas seleções e com tradição em Copa do Mundo. Agora, o nosso chaveamento realmente, se a gente passar, é para chegar com confiança, não com salto alto. Com certeza. Do outro lado, então, a gente tem Espanha e Rússia, tem Croácia e Dinamarca, tem Suécia e Suíça, tem Colômbia e Inglaterra. Dá para cravar Espanha e Inglaterra na semifinal? A Colômbia pode aprontar para cima da Inglaterra? Pode ter alguma outra seleção surpresa? Eu acho que a Croácia é uma excelente opção para uma semifinal. Tá jogando bem, tá com confiança, eu acho melhor do que o time inglês. Então, apesar de não estar no chaveamento ali da Inglaterra, pode ser uma seleção que pode fazer essa semifinal com a Inglaterra, pode ser uma surpresa muito agradável, né, para uma final de Copa do Mundo. A gente gosta de ver seleções que nunca chegaram a uma final ir longe. Por que não a Croácia? Com certeza. Ou a Colômbia também, que tem feito uma Copa do Mundo, apesar de ter se classificado em segundo, tem feito uma Copa do Mundo muito boa, né? Tem jogadores rápidos e joga no contra-ataque mortal. Bacana. Pra gente encerrar, vamos fazer aqui um ping-pong e as nossas apostas, né? Uruguai e Portugal? Uruguai e Portugal, esse é um confronto difícil. Eu gosto muito da seleção do Uruguai, mas eu acho que eu vou ficar com Portugal porque o Cristiano Ronaldo está numa excelente fase. Portugal passa na sua opinião, então. Na minha passa o Uruguai. França e Argentina? Outro confronto que não dá para prever, apesar do time francês estar muito motivado e muito melhor do que o time argentino, como a gente comentou aqui. Eu vou de França, mais pela desorganização tática da Argentina do que propriamente pelo time francês. Eu também vou de França nesse aí. Para mim, o confronto mais equilibrado ao lado de Colômbia e Inglaterra, apesar de Brasil e México também ser um confronto bastante equilibrado. Eu vou de seleção brasileira. Eu também vou de seleção brasileira, mas acho que a gente não passa sem aquele teste pré-cardíaco. Vai ser duro, realmente. Bélgica e Japão, eu acho que é dos confrontos aquele que a gente vai apostar com mais segurança, talvez. Exatamente. Bélgica. Eu acho que a Alemanha, ela furou muita gente no bolão. Então, eu acho que o Japão não vai ser igual a Alemanha, não. Acho que o Japão fica para as oitavas, não tem uma seleção muito boa para brigar com a Bélgica. Eu vou de Bélgica. Do outro lado, a gente vai para Espanha e Rússia. Difícil, hein? Mas eu vou ficar ainda com a Espanha. Eu vou com a Espanha também. A Rússia já fez muito nessa Copa. Agradou muita gente, me agradou, até pelo número de gols marcados na primeira fase. Mas eu acho que a história da Rússia termina aí. Croácia e Dinamarca?
Croácia. Croácia também. Suécia e Suíça. Uma incógnita, né? Também é difícil de apostar. Mas eu acho que a Suécia, como eu falei que a camisa tem pesado bastante, a camisa da Suécia tem muito mais força do que o time da Suíça. Então eu vou de Suécia. Eu acho que nesse aí a gente vai ter uma surpresa, viu? A Suíça vai se defender bem e vai achar um contra-ataque, eu acho que da Suíça. Eu ainda arrisco uma prorrogaçãozinha aí. Prorrogação. Quem sabe um pênalti. É típico, né? E Colômbia e Inglaterra também é difícil, hein? A minha torcida é colombiana. Eu não vou apostar na Inglaterra, não. Eu vou de Colômbia. Eu acho que eu vou de Inglaterra. O Kane está numa boa fase, eu vou confiar no furacão, como eles costumam chamar, né? Obrigado, Guilherme, mais uma vez, viu? E até semana que vem, já projetando as quartas de final e também semifinais da Copa do Mundo. Valeu, Vinícius. Eu espero que o Brasil nos dê essa alegria e que continue no caminho rumo ao Hexa. Legal, o Esportes AVS fica por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!